Olá, alunos! Como vão vocês? Tudo bem? Ó, vamos dar continuidade aqui à nossa contabilidade pública para a nossa prova EAGS, aluno. Então, com muita alegria, com força, com fé, nós vamos continuar aqui os nossos estudos. Já beberam uma água? Saúde? Então, vamos ao que interessa, aluno. Sem mais perda de tempo. Olha aí. Vem comigo, aluno. Então, nós chegamos a falar na última aula sobre o ciclo orçamentário e as fases do ciclo orçamentário. Certo? Certo. Professor, mas você falou que eram 4. Sim, aluno. Porque olha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. Elaboração é um processo. E a aprovação é outro processo. Então, são 2 fases aqui. Só que eu fiz uma divisão que é o seguinte. Anterior ao exercício, durante o exercício e posterior ao exercício. Professor, por que isso? Para te dar uma visão de que o seu orçamento não tem o tempo de 1 ano. Caiu na sua prova, aluno? Caiu. Cai em concurso público? De montão, aluno, despenca. Então, olha aqui, ó. Elaboração e aprovação. Legal. A elaboração e a aprovação são anteriores ao ano civil, certo? Anteriores ao ano civil. Professor, o que é o ano civil? É o ano civil da execução. Eu estou pegando todas as palavras possíveis que caem na sua prova para você não falar assim, ó, não, isso eu não vi. Mas você vai ver, aluno, então vem comigo. Não dorme, não. Ano anterior ao exercício financeiro. E o ano seguinte, então vamos lá. Eu dei um prazo aqui de 2016. Então, em 2016, houve a elaboração e a aprovação. Elaboração pelo Executivo e aprovação pelo Legislativo. Em 2016. Quando é que vai vigorar essa lei na sua execução? Em 2017. Então, aluno, em 2017 vai haver a execução. Então, é o exercício financeiro, aluno. Está lá no artigo 34 da Lei 4.320/64. Que lei é essa, professor? É uma lei que determina a lei da contabilidade pública. Orçamentária. Tem normas contábeis, normas orçamentárias e vamos que vamos. Não vamos entrar em detalhes porque a nossa prova não pede tanto detalhe. E em 2018, aluno, olha aqui que lindo, aluno. Em 2018, o que você tem? Avaliação e controle. E é posterior ao ano civil, que é o ano da execução aqui que nós estamos falando, certo? Então, olha aqui, fica bem claro. Elaboração e execução. A elaboração, perdão, e aprovação. Ano anterior. Exercício financeiro, a execução. E, no ano posterior, avaliação e controle daquela execução que foi executada. Ou que foi feita, né? Para não ficar redundante. Então, vem comigo, aluno. Quais são os nossos instrumentos de planejamento? O que você precisa saber para você ir para a prova? O que você precisa saber para ir para a prova? Olha aqui. Ponha na cabeça, aluno. PPA. Professor, o que é isso? Vou falar já. LDO. E LOA. Tem que ter essa sequência aqui. E aí nós vamos ver os prazos. Certo? Vamos lá, a definição de cada um. Aluno, a sua briga é boa e a vitória é certa. Não é isso? Aluno, vem comigo. Instrumentos de planejamento e orçamento. Quais são os instrumentos de planejamento e orçamento? Todos eles foram criados na Constituição Federal de 1988? Não. Mas estão lá, discriminados. Vamos lá. Minha canetinha primeiro.
A Constituição Federal de 1988, vamos lá, Constituição Federal de 88, tá? Vou fazer referência sempre assim, CF 88. No artigo 165, estabeleceu como instrumentos do processo de planejamento um processo racional para definir objetivos e determinar os meios para alcançá-los, as seguintes leis. Então, aluno, todos esses planos, plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, serão leis, serão votadas pelo Congresso e aprovadas, ok? Então, ó, plano plurianual é chamado de PPA, plano plurianual. É um plano de médio prazo, através do qual procura-se ordenar as ações do governo que levem ao atingimento dos objetivos e metas, olha aqui, plano plurianual, objetivos e metas, fixados para um período de 4 anos, situados entre o segundo ano do mandato do responsável pela sua elaboração e o primeiro ano do mandato subsequente. Aluno, não caia em pegadinha. Agora sim, aluno, vem comigo. Você não vai cair em pegadinha. Não vai, não vai. Por quê, aluno? Porque olha aqui, aluno. Essa brincadeira aqui é a seguinte. O PPA será elaborado no primeiro ano do mandato do Executivo. Professor, não entendi. Vamos lá. Olha só, o PPA vai ser elaborado no primeiro ano do mandato do Executivo. Imagina que você tenha um prefeito. Então vamos às situações. Deixa eu ver. Legal. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui um. Prefeito. Governador, presidente da República. Eu acredito que esse rabisco aqui você já vai entender. Aluno, esse governador aqui, vamos lá, aqui. Vamos lá, ano de 2021, 2022, 2023. Professor, precisa disso tudo? Precisa, para você não cair em pegadinha? Precisa. Por quê? Porque você vai acertar na sua prova. E se eu não acertar? Cara, é uma questão que você precisa acertar. Ah, professor, não quero saber, vai acertar. Olha aqui, o prefeito assumiu em 2021. Posse. O prefeito assumiu em 21. Nesse ano, ele vai elaborar o PPA. PPA, prefeito. Esse PPA do prefeito, ele vai servir de base para os 3 anos seguintes do seu mandato. Então, a partir do segundo ano, então, ó, executa. Vamos colocar aqui. Segundo ano. Terceiro ano. Quarto ano. E o primeiro ano, prefeito novo. Primeiro ano do novo prefeito, certo?
Ah, professor, entendi. Ah, olha aqui. No primeiro ano do seu mandato, ele fará elaborar a PPA, ou o PPA, o Plano Plurianual, que valerá para o seu segundo ano, o terceiro ano e o quarto ano. E o primeiro ano do novo prefeito, que vai substituí-lo. Certo? Professor, então o PPA elaborado pelo prefeito anterior está valendo no primeiro ano do mandato desse presidente atual, do prefeito, perdão. O prefeito anterior fez um PPA no qual o último ano do PPA vale para o primeiro ano do novo prefeito. Perfeito, aluno. Então é isso que ele está dizendo. Então ele fala assim, ó, o segundo ano, objetivos e metas fixados para um período de 4 anos, situados entre o segundo ano do mandato do responsável pela sua elaboração e o primeiro ano do mandato subsequente. Então ele elabora o PPA aqui, que vale para o seu segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Ah, professor, faltou um ano. Sim, será um novo prefeito. Professor, se ele se reeleger, vai ser o mesmo. Tá, aluno? Mas essa é a ordem que se segue, certo? Aí ele se reelegeu. Vai valer para o primeiro ano do seu exercício, do seu mandato, da execução do seu mandato. Beleza. Tá valendo? Tá. Sabemos que as eleições são de 2 em 2 anos, né, aluno? Ah, legal. Então dá uma olhada aqui, ó. 2021, ele tomou posse. Mas aqui, olha aqui, ó. Esse governador aqui, ele está no seu terceiro ano. Aqui está no quarto ano. Presidente da República, mesma coisa. Não é assim, aluno? Isso, caso não tenha nenhuma alteração, né, aluno? Não sei quando você está vendo essa aula. Tá? Olha aqui. Primeiro ano do novo governador. Primeiro ano do novo presidente da República. Segundo ano. Terceiro ano. Segundo ano. Terceiro ano. Ah, agora eu não entendi. Tudo bem. Vou explicar. Vem comigo, aluno. Não dorme não, hein? Não dorme não. Força, força, força. Aluno, aqui no terceiro ano, eu tenho um governador que tem um PPA, que foi elaborado por ele, e esse PPA está no seu segundo ano. PPA, segundo ano. PPA, terceiro ano. Novo governador. PPA, quarto ano. No primeiro ano do novo governador, é o último ano do PPA do governador anterior. Ah, entendi, professor. Ah, isso aí, aluno. Aqui a mesma situação. Então, aqui, ó, esse novo governador irá elaborar um novo PPA que valerá para os anos subsequentes. Então, ó, PPA novo, PPA primeiro ano, coincidiu com o segundo ano do mandato dele. O PPA que ele elaborar vai coincidir com o segundo ano do seu mandato. Certo, aluno? Professor, tá difícil ainda, mas vai ficar fácil, tem uns exercícios. Então, não esqueçam, aluno, por favor, caiu na sua prova. Vamos lá. Objetivos e metas fixados para um período de 4 anos. PPA. PPA, 4 anos. Segundo ano em diante. Deixa eu ver se ficou claro. Está muito alto aqui, né, aluno? Vamos lá. Ficou legal aqui, ó. Vai ficar melhor aqui, ó.
PPA, elaboração, não tá bom, aluno. Deixa eu ver aqui a minha altura. Vamos lá. Perdão, aluno. Ó, PPA, segundo primeiro ano do governador, do prefeito ou do presidente. Então, ó, elaboração, execução, segundo ano em diante. Agora vai. Então, aluno, dá uma olhada aqui. PPA, primeiro ano. A sua elaboração, primeiro ano do exercício desse governador, ele vai elaborar o PPA. Primeiro ano do prefeito, ele vai elaborar o PPA. Primeiro ano do presidente da República, ele irá elaborar o PPA. E a sua execução? A partir do segundo ano em diante. Certo, aluno? Foi? Então, é isso que eu escrevi aqui nesse quadro. Então, ó, do segundo ano em diante. Mas, nesse primeiro ano, está valendo o PPA, a execução do executivo anterior. Que executivo, professor? O prefeito, o governador, o presidente da República. Certo? Então, ó, do executivo anterior. Foi? Entendeu? Entendeu? Aluno. É complexo. Mas, na sua prova, não vai ter dificuldade. E temos exercícios para isso, aluno. Ok, aluno? Beleza? Então, vamos lá. Vem comigo, aluno. Não fujam, não fujam. Olha aqui. Nosso slide. É um plano de médio prazo. Ah, professor, esse prazo aí. O PPA é de 4 anos. É válido por 4 anos. Então, é considerado um médio prazo, através do qual procura-se ordenar as ações do governo que levem ao atingimento dos objetivos e metas fixados para um período de 4 anos, situados entre o segundo ano do mandato do responsável pela sua elaboração e o primeiro ano do mandato subsequente. Legal, agora eu entendi, professor. Beleza, aluno. Então, vamos lá. Aluno, eu repeti aqui, mas... Então, ó. Foi o que repeti. Foi sim... Foi falha minha, mas ficou bom. Tá bom? Instrumentos de planejamento ainda. A Constituição Federal de 88, lá no seu artigo 65, estabeleceu como instrumento de processo de planejamento o PPA. Agora, vamos continuar aqui nesse detalhe. É um instrumento, o PPA é um instrumento constitucional definido onde? Na Constituição de 88. Utilizado para o planejamento estratégico, isso é importante, aluno, estratégico, estabelecendo de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas da administração pública para. Então, olha aqui, importante, IPC, despesas de capital e os correspondentes custos de operação e manutenção. Então, a manutenção e a operação, ela deve ser determinada lá no seu PPA. E as outras leis, elas devem seguir o PPA, porque o PPA é quem dá as diretrizes, objetivos e metas. Aluno, alegria. B, programas de duração continuada, cuja duração ocorra por mais de um exercício. O programa de duração continuada são aquelas despesas onde elas têm uma duração de mais de um exercício, aluno. Importante. Olha o IPC aqui de novo. Isso aqui tem na sua prova. A disciplina sobre o planejamento ou plano plurianual
ainda se restringe às regras previstas na Constituição Federal, em decorrência do veto imposto pelo artigo 3º da Lei Complementar. Essa aqui é a famosa LRF. Professor, o plano plurianual não está na LRF? Não, ele está determinado na Constituição Federal. Tanto é que o artigo 3º, que fala sobre o plano plurianual, ele foi vetado, aluno. Ele teve um veto do presidente da República, na época. Certo? Foi vetado. Legal. Olha aqui. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é a Lei 101 de 2000. Ok? Beleza. Vamos lá, aluno. Olha aqui o outro. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esta lei tem a finalidade de nortear, perdão, tem a finalidade de nortear a elaboração dos orçamentos anuais. Então, aluno, vem para mim, aluno. Vou apagar. A gente precisa de espaço, né, aluno? Eu, quando escrevo, eu compro logo uma resma. Quando estudo, eu compro uma resma. Porque eu fico rabiscando em caderno, não dá conta, aluno. Então, vem comigo. Olha aqui. O PPA, diretrizes, isso aqui você vai guardar. Objetivos e metas. Diretrizes, objetivos e metas. Para o exercício, ou os exercícios, e os orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias. Agora aqui, ó, depois que a gente elabora o PPA, a gente elabora a LDO. E a LDO, ela, de acordo com o PPA, ela dá norte. Tá aqui, ó. Dá um norte. O norte como, aluno? Na elaboração dos orçamentos. Que orçamentos, aluno? Na LOA. Dá o norte à LOA. Como vai ser elaborado ou elaborada o PLOA. Projeto de lei orçamentária. Por que, aluno? Na elaboração é projeto de lei orçamentária, que é enviada para o Legislativo. Depois que o Legislativo faz a votação e aprova o PLOA, projeto de lei orçamentária anual, ele se transforma em LOA, lei orçamentária anual. Legal? E quem é que dá o norte na elaboração da PLOA? A LDO, aluno. A LDO. Linda, maravilhosa. A LDO. Tudo é muito bem estudado, muito bem elaborado, muito bem feito, nem sempre bem executado. Mas é assim que funciona, aluno. Na sua prova é essa perfeição, certo? Então, olha aí, ó. Vamos lá. Esta lei tem a finalidade de nortear a elaboração dos orçamentos anuais. A LOA. Compreendidos aqui o orçamento fiscal, orçamento de investimento das empresas e o orçamento da Seguridade Social, de forma a adequá-los às diretrizes, objetivos e metas da administração pública que foram elaborados ou determinados no PPA. Lindo isso, pessoal. Isso aqui é lindo, isso aqui é poesia, aluno. Aqui. Certo? Diretrizes, objetivos e metas determinados no PPA. Legal, aluno, muito lindo isso. Agora, professor, tem lá, eu li que o orçamento ele deve ser único. Claro, aluno, mas ele se divide. A lei orçamentária anual, ela se divide em um orçamento
de investimento das empresas. Só que essas empresas são empresas não... dependentes. Ou empresas dependentes. Empresas dependentes. É as empresas que dependem do orçamento para, no popular, sobreviver, que dependem para custear suas despesas correntes, despesas de salários, despesas administrativas, elas têm que entrar no orçamento, aluno. Tem que entrar no orçamento, essa empresa. Claro que não estamos falando aqui de uma Eletrobras, Petrobras, mas existem outras empresas que entram aqui no orçamento, como o Nuclep, empresas que realmente dependem aí do orçamento público. E o orçamento da Seguridade Social. Então nós temos o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Mas esses todos são um único orçamento. Claro que dividido por assunto. Legal, aluno? Então é LDO. Vamos entender melhor a LDO. Vem comigo, aluno. Compreende as metas e prioridades da administração pública. Só alegria. Vai cair na minha prova, professor? Vai. Olha aqui. Olha aqui. LDO. Metas e... Tá lá na sua prova, aluno. Prioridade. Professor, eu vi lá que só cai 1, 2 questões, 3 questões públicas. É, aluno. Mas uma questão dessa pode te tirar da vaga. Então é melhor não perder. Certo? É muito assunto? É. Mas não é nada de outro mundo. Então olha aqui, ó. A LDO dá o norte para a criação, a elaboração da LOA e ela compreende as metas e prioridades. Certo? De quem? Da administração pública, aluno. Estamos falando de quê? Administração pública. Vamos lá. Incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. A LDO é quem determina e inclui as despesas de capital, tendo como objetivos fundamentais orientar a elaboração da lei orçamentária anual, nortear, é o que diz a lei, nortear, bem como sua execução. A LDO é quem determina como vai ser executada a LOA. Dispor sobre as alterações na legislação tributária. Vamos alterar a IPI, alíquota, base. Está tudo na LDO, aluno. C. Estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Agências financeiras oficiais de fomento. Não vou aqui dar o exemplo de todas elas. Ok? Beleza? Vamos lá, aluno. E por último, não menos importante, para a gente fechar esse bloco agora, lei orçamentária anual. Essa aqui é importante, aluno. Você não pode ir para a prova sem ela, sem ter um mínimo de conhecimento dela. Por quê? Porque cai muito. Lei orçamentária anual. Para viabilizar a concretização das situações planejadas no plano plurianual, claro. E, obviamente, transformá-las em realidade, obedecida à lei de diretrizes orçamentárias, elabora-se o orçamento anual, ou projeto de lei orçamentária anual, PLOA, onde são programadas as ações a serem executadas, visando alcançar os objetivos propostos. Certo? Esta lei define as prioridades contidas no PPA e as metas que deverão ser atingidas naquele ano. Estima as receitas. Olha aqui, aluno. Vai cair na sua prova assim. Fixa as receitas. Estima as despesas. Não. Estima as receitas. Autoriza ou fixa as despesas, de acordo com a previsão de arrecadação que compreende. Então, nós temos a previsão de arrecadação na LOA. Como, professor? Alegria, alegria, meu povo, alegria. O orçamento fiscal, olha aqui que lindo, aluno. Então, a lei orçamentária anual ela é única, porém ela se divide em 3 orçamentos. O orçamento fiscal,
Olha aqui, eu detalhei aqui para vocês porque eu vi questões com esses detalhes. Lá, olha aqui, ó, o orçamento fiscal. Então, ó, dentro da lei orçamentária anual, a gente tem um orçamento fiscal. Demonstra a ação governamental dos poderes legislativo, executivo e judiciário, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, excluídos os investimentos das empresas. Então, no orçamento fiscal, a gente não inclui o investimento das empresas, mas na LOA a gente tem os investimentos das empresas, ok? Os órgãos, fundos e entidades vinculados ao sistema da Seguridade Social. Por quê? Porque a gente tem uma separação aqui de orçamento. Então, nós temos esse orçamento e nenhum dos dois eles entram no orçamento fiscal, porque eles são separados. Professor, são formas bem básicas de entender. Aluno, não precisa aprofundar tanto, mas isso aqui você tem que saber. Então, nós temos o orçamento fiscal, o orçamento de investimento, das empresas. Agora vamos entender melhor. Aquelas em que a administração pública detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto. Ações ordinárias. Ok, aluno? Ações ordinárias. Desde que sejam sociedades anônimas. Ou parte do capital, ou a maioria do capital, se for aí com outras definições. Detalha as fontes de recursos e a programação dos seus investimentos, discriminando as receitas e as despesas dessas empresas que são dependentes do orçamento, aluno. Dependentes do orçamento, ok? A maioria do capital social com direito a voto. Detalhe as fontes de recursos e a programação de seus investimentos, discriminando as receitas e despesas operacionais a fim de evidenciar o déficit ou superávit resultante. Aluno, importante. Vem comigo, aluno. Importante. Quando a gente fala em contabilidade geral, a gente fala em lucro ou prejuízo. Fala de contabilidade geral. Contabilidade das empresas. Lucro ou prejuízo. Professor, o que a gente chama isso? Resultado econômico. Ah, agora sim, professor. Agora eu já sei tudo. Mas o que é o resultado econômico? Se ela teve lucro ou prejuízo. Também chamado de a tua banca adora, aluno. Rédito. Certo? Legal. Mas, na contabilidade pública, a gente não tem lucro ou prejuízo, porque a finalidade não é lucro e nem prejuízo, é atender a população, é atender ao público. A administração pública pode ter superávit ou déficit. Ah, isso? É. Também é resultado econômico? Também. Também é rédito? É. Superávit ou déficit. O superávit, ele seria o sinônimo de lucro, quando a empresa teve, ou quando o poder público teve mais receitas do que despesas. O prejuízo aqui seria o déficit. Isso fazendo um paralelo, tá, pessoal? Esses termos aqui, eles não são iguais. Então, quando ela teve mais despesas do que receitas. Déficit orçamentário, superávit orçamentário e assim por diante. Tá legal? Legal, legal, legal. Então, pessoal, muita atenção nessa hora. Então, ó, a sua LOA detalha as fontes. De onde desculpa, aluno. Detalhe as fontes
Qual é a fonte da receita? Qual é a fonte da despesa? E assim por diante. Detalhe as fontes. Programa os investimentos. Sim, programa os investimentos. Vou colocar assim, ó, investimentos. Investimentos. Vamos abreviar. Certo, aluno? Determina as despesas operacionais, receitas operacionais. Olhando para a empresa particular, eu teria aqui, ó, um plano estratégico e aqui um plano operacional. Certo, aluno? Estratégico e operacional. Certo? Então vamos lá. Olha aqui. E o orçamento... Opa, desculpa, aluno. E o orçamento anual. Temos dentro do orçamento anual o orçamento da Seguridade Social. Então nós temos o orçamento fiscal, o orçamento das empresas, certo, aluno? Ó, o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas e o orçamento da Seguridade Social. O que compreende o orçamento da Seguridade Social, aluno? Compreende as ações integradas dos poderes públicos e destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Importante, você tem 4 opções na sua prova. A, B, C e D. Você acha que não vai cair? O orçamento da Seguridade compreende as ações integradas dos poderes públicos destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, na letra A. Não, saúde na letra B. Previdência na letra C. E assistência na letra A. E aí, na letra D, ele vai colocar qualquer outra opção para te enganar e vai pedir qual é a opção incorreta. Marque a opção incorreta em relação às ações integradas dos poderes públicos destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Ah, legal. Lá na opção D, ele vai colocar essa pegadinha para você. E na A, ele vai colocar assistência social. Ah, professor, assistência social não é seguridade social. Previdência é. Saúde é. Aí você esqueceu da assistência social, né? Não esqueça. Professor, tem mnemônico? Não. Vai decorar e vai para a prova e vai acertar. Ah, mas já consegui entender. Melhor ainda. É, aluno. Vamos lá. Importante. O famoso IPC. Opa! Importante. O famoso IPC. Importante pra caramba. É, pensou que eu ia falar alguma coisa errada, né? Claro que não. Importante, aluno. No Brasil, a lei do plano plurianual, a lei das diretrizes orçamentárias e a lei do orçamento anual são de iniciativa do Poder Executivo. Professor, por que você está repetindo? Porque tem que repetir, aluno, até chegar o dia da prova. Você acertou, vai sair de lá, 10 minutos depois você já esqueceu tudo. Ótimo. Mas até fazer a prova você vai ter que entender que a iniciativa dessas leis é do Poder Executivo, que deverá fazer o encaminhamento das propostas em prazo determinado na Constituição ou em lei complementar. Quando ele fala em lei complementar, ele fala na lei de responsabilidade fiscal, que determina esses prazos, e a lei de responsabilidade fiscal, ela é a lei 101 de 2000. Ok, aluno? Vai esquecer? Claro que não. Depois de eu encher a paciência de vocês. Então, aluno, vamos ver essa amostra aqui com mais detalhes no próximo bloco. Aluno, vamos lá. Vamos fazer aquela pausa. Vem comigo, aluno. Vamos fazer aquela pausa. Vamos beber uma água, porque o próximo bloco vai ser pesado, hein? Um grande abraço e até a próxima.